Olá, hoje eu vim falar para você sobre 3 mudanças que ocorreram na pensão por morte. Então, veja bem o que mudou na pensão e não perca a oportunidade de se informar. É muito importante para você poder pleitear os seus direitos, tá? Então, fica aqui comigo que eu vou te falar dessas 3 mudanças e o que você pode fazer para amenizar alguma situação tua. Antes de continuar, já vou te falar por que você tem que se inscrever aqui no nosso canal, tá? Nós somos especializados nas questões ligadas ao INSS. Estamos acompanhando de perto os principais assuntos que envolvem você nessa relação com o INSS. Acompanhamos as ações que tramitam pelo STF para anular uma boa parte dessa bandalheira, dessa coisa que fizeram aí na reforma da Previdência. Prejudicou muita gente. Então, dá uma pausa aqui e se inscreve lá no nosso canal. Vamos ao ponto, então? Então, as 3 coisas que você precisa saber sobre a pensão por morte. A pensão por morte é um benefício pago aos dependentes de segurados da Previdência que faleceram ou que tiveram sua morte judicialmente declarada. Pessoas que desaparecem, né? Não tem atestado de óbito, mas judicialmente o juiz declara ela ausente, né? Judicialmente. Então, serve como se fosse morta. Os dependentes são separados em classes, tá? Então, nós temos, 3 classes. Os dependentes de primeira classe, onde estão o cônjuge ou o companheiro, o filho não emancipado, menor de 21 anos, ou inválido, tá? Ou que tenha uma deficiência mental ou intelectual ou alguma outra deficiência grave que impeça ele de viver as atividades normais da vida. Depois vem a segunda classe, onde estão os pais do segurado falecido, e temos ainda uma terceira classe, onde se encontram irmão menor de 21 anos, e não emancipado, ou irmão inválido, pode ser maior de 21 anos, mas inválido, ou que apresente uma deficiência mental ou intelectual grave, tem que ser grave. Sabendo disso, então, dessas 3 classes, vamos ver as 3 coisas que fazem toda a diferença. Sem dúvidas, a primeira delas significa a maior de todas as mudanças introduzidas recentemente. E ela trata do valor do benefício. Isso acabou com muita gente. Então, presta atenção. Antigamente, se o segurado já era aposentado quando veio a falecer, o dependente dele recebia 100% da aposentadoria dele. Assim, um segurado que ganhava, por exemplo, R$ 2.000 de benefício, como aposentado, deixaria após a sua morte esse valor, os R$ 2.000, integralmente, dividido pelos seus dependentes, dependendo dessas classes que eu acabei de dizer, tá? Às vezes era para uma pessoa só, às vezes era para 2, às vezes era para 3 ou 4, ok? Após a mudança, esse mesmo segurado que já é aposentado, quando vier a falecer, deixará uma pensão por morte de 50%. Isso mesmo, a metade do valor da aposentadoria que ele recebia, acrescido de 10% por cada dependente que tiver, chegando ao máximo de 100% da aposentadoria. É lógico, 100% é o que ele já recebia antigamente, tá? Absurdo, não é mesmo? Então, quem tem um monte de filho, né, vai receber 100%. Né? Bacana isso, né? Absurdo, né, gente? Então, é por essas e outras que nós estamos acompanhando várias ações que estão lá no STF para derrubar isso, tá? Bom, agora a questão. E se esse segurado faleceu, quando ele faleceu, ele ainda não era aposentado? Ou seja, ele faleceu antes da aposentadoria, ou seja, em outras palavras, ele faleceu em plena atividade no serviço dele, antes de se aposentar. Então, como é que fica uma situação dessa?
Na regra antiga, se o segurado ainda não era aposentado quando faleceu, o INSS fazia um cálculo para tirar a média dos 80% dos maiores salários de contribuição para chegar ao valor da pensão, recebendo os dependentes 100% do valor que chegou a esse cálculo. Ou seja, basicamente era o salário dele, tá? Hoje em dia, caso o segurado não seja aposentado na data do óbito, o INSS tira a média de todos os salários de contribuição desde 1994. Ou seja, ele pega os 100% e não tira os menores para fazer a média, tá? E isso acontece o quê com isso? Isso aí faz com que a aposentadoria dele diminua, o valor global diminua. E além desse valor global diminuir, ele paga apenas os mesmos 50% do valor que teria direito o segurado que faleceu na ativa, com o mesmo acréscimo de 10% por cada dependente, até chegar aos 100%. Então, se a primeira modalidade era ruim, né, essa daqui ficou pior ainda, tá? Outra questão importante é que se o segurado falecido deixasse, por exemplo, 2 filhos dependentes, um filho menor de 21 anos, por exemplo, um filho menor de 21 e a companheira, cada um receberia metade. Ele ganha 2.000, a companheira ia receber 1.000, o filho 1.000, 2.000, ou seja, 50% cada um. Hoje em dia, como é que fica? A cota não é mais transferida para o outro dependente, permanecendo o dependente com a cota que já receberia, ou seja, 50%. Essa cota que ele, melhor, desculpe, a cota que ele já recebia. Ele recebia 1.000, nesse exemplo de 1.000, vai continuar recebendo 1.000, tá? Os outros 1.000, os outros 50%, o INSS é quem embolsa. Bom para ele, não é mesmo? Então, essa foi a reforma da Previdência que foi feita, né? Então, veja aqui comigo o caso, por exemplo, do falecimento de um segurado que recebia aposentadoria e possuía como dependente sua esposa e mais 2 filhos menores. Nesse caso, então, são 3 dependentes, porque a esposa aí, que conta com 50%, também é dependente. Então, são consideradas 3 cotas de 10%, ou seja, 30%. Bom, na regra nova fica assim, então, o valor total pago pelo INSS é apenas de 80% da aposentadoria do decujus, da seguinte forma: 50% do que recebia, mais 3 cotas, ou seja, 10%, 10%, 10%, ou seja, 30%, 50% com 30%, 80%. E tem mais, olha isso. Hoje em dia, né, a partir dessa reforma, hoje em dia, quando cada um dos filhos menores forem completando a maioridade, 21 anos, o valor da pensão vai sendo subtraído, vai sendo tirado. Ele não vai sendo passado. Um filho completou 21 anos, tira 10%. Né? Então, ao final, o cônjuge do falecido ou da falecida receberá um máximo de 60% do que faria jus no sistema anterior. Ou seja, os outros 20% de cada filho que se emancipou vão para o bolso do governo, para o bolso do INSS. Então, é uma mudança absurda, tá? Absurda, que vai enfraquecendo e empobrecendo esses beneficiários do INSS. Na prática, veja bem, na prática a história porque existe uma ideia, então o filho já se emancipou, não precisa de dinheiro, mas na prática não é isso que acontece. Você imagina uma mãe de 2 menores, cujo pai faleceu. Bom, como prêmio ela já recebe apenas 80%. Esse exemplo aí, não vai receber 100%. Entrava uma receita lá de 100% do salário do falecido, agora é só 80%, tá?
Depois que os filhos passarem a maioridade, é tirada dela 20%. Ou seja, a renda que entrava na casa só ficará em 60% do valor, né, que já veio corroído, né, pelos cálculos desfavoráveis. Isso nem de longe é algo justo. Por quê? O falecido contribuiu para deixar a pensão integral para sua família, né? Então isso não é de graça, não é favor, ele pagou, né? Então muita coisa tem que ser considerada, né? Muita coisa tem que ser vista e revista. E foi por isso que eu disse para você se inscrever aqui e ficar pertinho das notícias. E além disso, nós temos assuntos que são do total interesse teu, como eu já disse lá, não vou ser repetitivo, tá? Então, com a inscrição que você vai fazer agora no nosso canal, se já não fez lá quando eu te pedi, você terá acesso também à nossa playlist com dezenas e dezenas de vídeos que te ajudam a conhecer seus direitos. Então, como diz a moçada aí, demorou, né? Demorou. Se inscreva no nosso canal e acione as notificações clicando no sininho para você receber gratuitamente todo esse material, tá? Esse rico material. Agora eu vou te pedir para dar um like nesse vídeo, dar um positivo lá, porque você ajuda a gente a divulgar coisas como essa aqui que nós acabamos de falar para você, notícias sobre o INSS e tudo mais, tá? Para que as pessoas fiquem conscientes e possam, inclusive, se manifestar, né? Quando existem manifestações populares, o povo que é enganado é o povo ignorante, o povo que desconhece. Então, ajude a mais pessoas a conhecer isso. Se você, se quiser, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp 11 99000 9097. 99000 9097. E ainda pela nossa página na internet www.ggradvogados.com.br, onde você encontra uma série de matérias do seu interesse. Ok? Por hoje é só. E um grande abraço e obrigado, muito obrigado pela enorme audiência que nós estamos recebendo de você e de milhões de pessoas pelo mundo todo. Nós somos já um time de mais de 230 mil inscritos e muito bem informados. E por isso, o meu muito obrigado. E até o nosso próximo encontro aqui.